Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é devido ao fato da gente estar chegando a mais um final de ano e mais um Natal chegando, e muitas são as dúvidas a respeito de um cristão ele poder ou não fazer árvore de Natal. O que você acha? Eu já começo o vídeo de hoje pedindo a sua opinião aqui embaixo na área de comentários. Mas eu quero fazer aqui com vocês um apanhado de pesquisas simples que você mesmo pode fazer no Google e também com uma base bíblica, que nós vamos aqui ler rapidamente junto com vocês uma passagem bíblica que, inclusive, ela respalda a ideia daqueles cristãos mais radicais, mais duros, com respeito à opinião de que não pode um cristão fazer árvore de Natal. Que, inclusive, eu quero que vocês acompanhem comigo agora. Vou botar aqui na tela o texto, vou ler junto com vocês e já já eu volto. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Inclusive, relacionado a esse texto bíblico, a gente encontra, dando uma gugada aqui, essa pesquisa aqui, ó. A árvore de Natal é um dos principais símbolos dessa comemoração ou data comemorativa, e suas origens remontam a povos pagãos que enxergavam as árvores como um símbolo de fertilidade. Preste atenção nessa parte. A árvore de Natal é um dos símbolos natalinos mais tradicionais, e suas origens remontam às crenças pagãs. Eu dei um Google aqui e achei uma dessas origens aqui, da árvore de Natal. Esse texto, pessoal, que eu li junto com vocês aí, de Jeremias, ele fala sobre isso. Que Deus, usando o profeta Jeremias naquela época, alertava o povo judeu, alertava o povo dele, o povo escolhido, com relação a não fazer o que eles faziam. Pegar pinheiros, por exemplo, e fazer ali decorações, com, por exemplo, ouro, com, por exemplo, outras coisas, para poder atrair fertilidade para suas colheitas, para suas plantações, e também eles se prostravam diante daquelas árvores, daqueles pinheiros decorados. Mas quem é que hoje em dia faz uma árvore de Natal e se prostra diante dela, que ajoelha diante dela, que cultua uma árvore de Natal? Sinceramente, pessoal, ninguém faz isso. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Eu confesso para vocês que eu, no passado, você sabe, a gente amadurece. Quando eu era um menino na fé, quando eu ouvia algo e nem procurava pesquisar, estudar mais profundamente, já preguei contra um cristão fazer árvore de Natal em casa na época do Natal. E, sinceramente, é algo que não vai fazer muita diferença. Repito, quem é que se ajoelha diante de uma árvore de Natal? Quem é que adora uma árvore de Natal? Esse texto que a gente leu juntos aqui agora há pouco, que eu botei na tela para vocês acompanharem, que está em Jeremias, fala sobre isso que eles faziam no passado. Não é o caso hoje. Agora, interessante também, para os mais radicais, que condenam um cristão montar uma árvore de Natal, repito, eu no passado já fiz isso, hoje não mais. Aqui também no Google, fiz uma outra pesquisa e está escrito assim: a árvore de Natal, como conhecemos hoje, com adornos, teria aparecido no século XVI na Alemanha, do jeito que a gente conhece hoje. Teria aparecido, é uma das pesquisas aqui, aliás, a que aparece mais no topo. Não é uma informação exata, vocês sabem, já relacionado ao cristianismo. Os cristãos da época na Alemanha, reformados, depois de Lutero, protestantes, traziam essas árvores para dentro de casa ou faziam estruturas com madeira
e decoravam com galhos de pinheiro e frutos de verdade. Aí, em uma outra pesquisa, tá assim, ó. Acredita-se que essa tradição foi lançada em 1419 pelos padeiros da cidade de Freiburg, na Alemanha. De novo, na Alemanha, né, pessoal? E eles começaram a decorar uma árvore todos os anos com maçãs, com frutas, com nozes. Interessante, né? Olha só. Pessoal, a verdade é que se a gente for querer abolir da nossa vida, do nosso dia a dia, tudo que tem origem pagã, então eu vou contar uma coisa para vocês que eu estava vendo aqui agora há pouco com a minha esposa. Aqui no computador também fiz uma pesquisa, porque eu já sabia disso. Você sabe a origem da aliança de casamento? É a aliança de casamento. Porque se for para poder a gente então deixar de usar tudo que tem origem pagã, então você que é evangélico, você que é cristão, católico, apostólico romano, protestante, você também não pode usar a aliança de casamento. Olha só, uma das pesquisas que eu fiz fala que a origem dessas alianças, como a gente conhece hoje, elas vieram dos povos pagãos. Dá uma gugada em você também. A origem das alianças de casamento, pela pesquisa que eu fiz aqui, a primeira que aparece no topo aqui no Google, fala que essas alianças de casamento que nós usamos hoje em dia têm origem nos povos pagãos. E aí? Você vai deixar de usar aliança também? Se for, para tirar tudo que tem origem pagã da nossa vida. Para a gente concluir o vídeo de hoje, eu queria que você acompanhasse comigo essa passagem que o apóstolo Paulo fala muito bem acerca de a gente fazer ou não determinada coisa. Acompanhe comigo esse texto. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Romanos, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, e do versículo 22 e 23. Acompanhou comigo? Na época do apóstolo Paulo, havia uma discussão entre os recém-convertidos a Jesus ali, os primeiros cristãos da época, de comer ou não comer determinadas coisas que os judeus tinham como coisas imundas. Vou te dar um exemplo simples aqui. Eles não comiam na época carne de porco. Você come carne de porco hoje? Eu como. Porque hoje é um tratamento específico para as carnes de porco. Só que na época é só a gente ativar a nossa inteligência. O povo judeu, Deus os proibiu de comer carne de porco, por exemplo, e também tinha outras proibições que eles chamavam de uma carne imunda, porque naquela época não tinha geladeira, pessoal. Imagina, você que já viveu na roça, no campo, e teve que, no passado, aí para manter a carne em condições de comer, teve que colocar na gordura de porco, se eu não me engano é gordura de porco, né, Wanda? Minha esposa está aqui do lado, que acompanha a gravação desse vídeo. É gordura de porco, né, que os nossos avós, os nossos pais colocavam a carne ali para poder mantê-la em condição de comer, não tinha geladeira. Ou então salgava as carnes, né? Eles penduravam as carnes em varais ali, né, para poder a carne não se perder. Então imagina a carne de porco, que é uma carne que precisa de um tratamento, porque quem viveu essa época sabe. Um tempo atrás, se você comesse a carne de porco, dava até um derme, né, Wanda? E as pessoas podiam até morrer consumindo a carne de porco. Hã? É um verme, né? Agora, a gente vê que hoje é diferente, a carne tem um tratamento. E Paulo, nessa passagem que a gente leu junto, ele estava explicando sobre essa discussão que havia entre eles. Também tinha a questão de comerem ou não carnes que eram sacrificadas a ídolos, a falsos deuses, naquela época. Então aí já era algo mais profundo, né? Compreende? Então é sobre isso que Paulo estava falando na época. Paulo falou o seguinte,
que aqueles que tinham fé de comer certas coisas não condenassem aqueles que não tinham fé. E aqueles que não tinham fé de comer certas coisas não condenassem aqueles que tinham fé. E concluindo esse texto que a gente leu junto, tudo que é feito sem fé ou com dúvida, então não deve ser feito. Agora, se o que você faz não te condena, você não tem peso na consciência em fazer, então faça. Ninguém pode te criticar, te condenar. Lembre, tudo que você vier a fazer, se for com fé, não tem problema. Mas se for sem fé, aí já se torna um pecado. Bem, é isso que eu queria falar a respeito de o cristão poder fazer ou não árvore de Natal, na época do Natal. A verdade é, pessoal, que eu nem vou condenar e nem vou concordar. Eu, depois que me converti a Jesus, eu acho que eu nunca fiz uma árvore de Natal. E se vier fazer um dia, hoje eu tenho um entendimento que não vai me atrapalhar em nada na minha comunhão com Deus, no meu relacionamento com Jesus. Você viu aí que, inclusive, uma das pesquisas que eu fiz no Google aqui, fala que os cristãos reformados, lá no século XVI, se não me engano, na Alemanha, tinham esse hábito? Pois é. Então pense sobre isso, pessoal, equilíbrio, né? A gente não pode ser fanáticos, a gente tem que ser simpáticos às pessoas, né? A própria Bíblia diz que os primeiros cristãos, eles tinham a simpatia do povo, e a igreja crescendo mais e mais. E se a gente pode usar uma data como essa para poder se reunir com a família, e até mesmo se você tem o respeito da família, você nessa data ser aquele que vai orar junto com todos os familiares, olha que ocasião maravilhosa para poder você até falar de Cristo. A gente não sabe a data exata que Jesus nasceu. Com certeza, devido aos historiadores, ao que eles falam, não foi em dezembro. Porém, se a gente pode usar essa data, que alguns comemoram o nascimento de Jesus, para poder ficarmos em família e confraternizar e quem sabe até evangelizar, então que a gente se utilize dessa data para isso. Com relação ao Natal mais especificamente, se vocês me pedirem aqui abaixo nos comentários, eu posso até fazer um vídeo ainda no final de ano agora, explicando melhor acerca do Natal em si. Hoje eu queria falar mais sobre a árvore de Natal. Então, qual a sua opinião? Deixa aqui abaixo para a gente também. Você gostou desse vídeo? Se sim, eu quero te pedir para você fazer uma coisa que eu chamo de CCC. Curta, dê o seu like aí no vídeo, custa nada, de graça. Comenta, eu já te pedi o comentário aqui. E compartilhe em suas redes sociais. E se não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, pessoal, se inscreva. Também é de graça, faz parte da nossa família aqui no botão inscrever-se aqui abaixo. E ativa o sininho aí para ser avisado de mais vídeos aqui do nosso canal e mais conteúdos. E um conselho que eu quero te dar, hein? E sabe por que muitos cristãos têm dúvidas sobre coisas como essa, como poder ou não fazer árvore de Natal? Porque os cristãos de hoje não leem a Bíblia e não conhecem a Bíblia. Os cristãos de hoje, eles não têm bases bíblicas. Muitos não conseguem nem interpretar direito o que leem na Bíblia. Se você quiser ajuda a esse respeito, eu te sugiro clicar no link que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, também lá embaixo, no primeiro comentário fixado do vídeo aí. Vai estar escrito assim, Como Interpretar a Bíblia. É um curso excelente que eu busquei para oferecer para vocês sobre interpretação bíblica e conhecimento bíblico. Aí você não vai ter dúvidas mais como essa, porque você vai direto na fonte. Tá bom? Forte abraço, gente. Até um próximo vídeo. Celebre o Natal e da melhor maneira possível em família e aproveite a oportunidade para falar de Jesus para as pessoas. Tchau.